Meus irmãos, boa noite. Hoje é dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, né? Como diria o meme, hoje é dia de chamar o Papa de capeta, né? Brincadeiras à parte. Eu tô gravando essa live aqui rapidinho, tá? Só pra... Deixa eu descer um pouquinho aqui. Acho que vai acabar caindo. Mas enfim, deixa aí. Só para a gente poder esboçar os 5 solas da Reforma Protestante, ok? Quando eu era presidente de jovens, uma igreja que eu me congregava, opa, disse que ia cair. Todo mês de outubro, né? Seja no dia da Reforma ou seja no próprio mês em si, ou próximo, assim, eu gostava de ver os 5 solas da Reforma Protestante, tá? E aí hoje eu queria ver os 5 solas com vocês, de forma bem rápida, eu tô com colinha aqui, bom? E os 5 pontos do calvinismo também de uma forma bem breve, tá? Então assim, veja, é importante notar que os 5 solas da Reforma Protestante, eles não foram criados, eles não foram sistematizados por Lutero, mas... ao que tudo indica, ele teve um desenvolvimento posterior. Assim como os 5 pontos do calvinismo não foram criados por Calvino, mas houve-se um desenvolvimento posterior, certo? Daquilo que foi pregado, tá? Claro, são os 5 solas, eles são ponto fundamental da reforma, e é deduzido, né, dos escritos de Lutero, tá? Mas veja, os 5 solas, para mim, eles formam uma pequena escadinha. Nós temos sola escritura, então nós estamos aqui na base, nós iniciamos com a escritura. Nós temos sola fide, depois nós temos sola gratia, solus Christus e soli deo gloria, caso no qual nós atingimos ali o ápice, né, de toda a nossa argumentação protestante, certo? Sola Escritura. Por que nós cremos que somente as Escrituras são inspiradas, certo? Lutero, eu acho que está torto aqui, deixa eu ver se eu consigo ajeitar. Pronto, acho que foi agora. Lutero, quando ele inicia o movimento da Reforma Protestante, é muito interessante porque quando ele é chamado, né, a defender os seus posicionamentos, Lutero ele diz uma frase que é muito icônica, sobre o qual ele alerta o perigo de nós crermos, nós depositarmos a nossa fé, nós termos como autoridade sobre as nossas vidas um magistério que consideramos, assim, que a Igreja Católica da época considerava infalível, até hoje considera, certo? E aí composto do Papa como o ícone máximo do magistério e dos bispos, a tradição, né, junto ali com os concílios e com os pais da Igreja, e as Escrituras. E todos eles estavam aqui, ó. Não é assim, certo? Escritura, tradição, magistério. Era magistério, tradição, escritura. Era assim, certo? Era como se fosse um triângulo ali, tá? E o primeiro ponto que nós temos como reformados, certo? E é uma alegria isso, é sermos sola escritura. É termos isso daqui nas nossas mãos. É termos versões. Eu, por exemplo, tenho umas 10 versões aqui em casa. É termos versões da Bíblia na nossa casa. E por que nós somos sola escritura? Porque a Bíblia é a única autoridade infalível em todas as questões de fé e prática. Vamos ler um texto bíblico aqui só para a gente comentar rapidamente. 2 Timóteo, texto básico esse texto, texto básico. 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus
Toda a Escritura é inspirada por Deus, veja. E útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então veja, a nossa vida cristã, ela está pautada nas Escrituras. A nossa vida cristã, ela inicia nas Escrituras, porque é com as Escrituras que nós conhecemos o Cristo e que nós conhecemos o Deus que se revela de forma especial na Bíblia. Há uma revelação geral, podemos entender que existe uma divindade, que existe um Criador, mas somente com as Escrituras entendemos esse Criador, entendemos o que esse Criador fez. Ok? Então a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática, é a única autoridade que temos, que ela é infalível. Veja, o fato de dizer que ela é a única autoridade infalível não significa que nós não possamos ter outros tipos de autoridade. Eu sou presbiteriano e eu tenho aqui a Confissão de Fé de Westminster, certo? Comentada. Tá? Mas a Confissão de Fé de Westminster, para mim, ela não é infalível. Ela está pautada nas Escrituras, eu sigo porque eu vejo como uma interpretação correta da Bíblia, é uma interpretação correta da Bíblia, mas ela não é infalível. Veja, muitas vezes a confissão ela é dúbia em certos sentidos, com relação à salmodia exclusiva, né? Ou é inclusiva, entende? Os dons dentro da confissão cessaram ou não. Alguns vão dizer que sim, a confissão defende, outros vão dizer que não. Ok? Então, existem pontos até mesmo dentro da confissão que são debatíveis, de tal forma que ela não é infalível. Infalível somente, que a minha Bíbliazinha de guerra, minha NVI de guerra, as Escrituras. Então, entendendo que as Escrituras elas são a nossa única autoridade, que é infalível sobre a nossa vida, que ela nos apresenta toda a verdade que Deus queria revelar de forma especial à criatura, e é uma revelação especial de Deus, não uma revelação geral, certo? Então nós podemos ir para o segundo ponto. Podemos subir mais um degrau. Entenda, as Escrituras elas têm o poder de dizer para você o que você precisa fazer como um cristão. Ela é a única autoridade sobre você. Claro, Deus, mas nesta terra, neste mundo aqui, como um manual de instruções, somente as Escrituras têm uma autoridade que é infalível sobre a sua vida. E aí, nós podemos ir para o segundo degrau, que é sola fide, né? Aí a gente pode ir para Romanos 3:28. Romanos 3:28, eu vou abrir aqui, tá? Não deixei nenhum texto aberto na tela, que eu queria ler com vocês aqui na NVI. Romanos 3:28. Diz o seguinte: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Veja, o homem ele é justificado somente pela fé. E por que que nós entendemos que a justificação é somente pela fé? Porque dentro do contexto em que Lutero ele estava inserido, certo? E até mesmo hoje, tá? Mas dentro de um contexto ali de Lutero, onde os 5 solas eles têm o seu ápice, né? Por assim dizer, o seu nascimento, havia uma defesa muito forte de indulgências, de salvação pelas obras, certo? Não havia, de certa forma, uma pregação sobre justificação. E aí Lutero ele teve um problema muito grande com a questão da justificação, porque ele entendia que justificação era a justiça de Deus aplicada ao homem. Mas que justiça? Uma justiça punitiva. E aí, quando Lutero entende que essa justiça é pela fé, quando ele entende o significado de ser pela fé que obtemos essa justiça, ele consegue entender o que é justiça. Justiça, para Lutero, e eu fico com essa posição, certo? Apesar de entender um pouco da nova perspectiva, mas eu prefiro a posição de Lutero. Justiça de Deus é imputar a alguém a justiça de outra, é declarar alguém justo, certo? Dentro do tribunal, tá?
Então veja, eu sou o culpado e Deus decide me declarar justo. Mas ele faz isso como? Pelos méritos de Cristo. Ele faz isso pelos méritos de Cristo. Aí a gente vai já ver o quarto ponto, né? Mas como é que eu me aproprio dessa justiça de Cristo? Eu me aproprio dessa justiça fazendo boas obras, fazendo atos de caridade, comprando indulgências, comprando a vassoura ungida dentro do meu protestante, neopentecostal, certo? A ovelha negra aqui, né, da reforma protestante, são os neopentecostais, pentecostais, né, também, certo? Não é comprando a vassoura ungida, a água da Cagés, que no Ceará a gente usa, nosso distribuidor de água é a Cagés, não a água da torneira, certo? Do Rio Jordão, as terras do rei Salomão, não. É pela fé em Jesus. Somente pela fé nós conseguimos alcançar, nós obtemos a salvação que Deus nos deu mediante seu Filho. E veja, essa fé, e aí esse ponto ele está ligado com o terceiro degrau. Essa fé é um resultado da graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9 vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então veja, a fé e a graça estão juntas, é quase como um degrau assim, ó, colado, certo? Mas a graça ainda está acima, é uma evolução, certo? É uma escadinha, é subindo. Então veja, é somente pela graça. E aí, por que eu digo que graça e fé, eles estão juntos? Porque não é pelas obras. Paulo coloca isso muito claro em Romanos 2, 8. Porque pela graça sois salvos. Então, como conseguimos essa salvação? Pela graça. De onde vem essa salvação? Da graça de Deus. A salvação é um ato gracioso do Senhor. Mas como obtemos essa salvação? Pela fé. Obtemos essa salvação pela fé no Messias, que veio. Então é pela graça, por meio da fé. A fé é um instrumento no qual nós adquirimos essa salvação dada pela graça. E essa salvação que é dada pela graça, ela aponta para alguém. E aí, quando a gente lê 1 Timóteo 2,5, ele vai dizer que há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E por que Lutero, quando ele firma, certo, a suficiência de Cristo, isso é tão impactante? Porque dentro do contexto católico, eu não vou dizer só o medieval, mas atualmente, Cristo ele é deixado de lado. Enquanto o Concílio de Trento ele chama alguns protestantes para tentar realmente analisar alguns erros que eles cometeram e fazer uma certa revisão, certo, da Igreja Católica Medieval, eu acredito que hoje há uma necessidade do catolicismo fazer uma nova revisão. Porque veja, o catolicismo medieval, ele parece, e eu vou dizer parece pela leitura que eu faço, reconhecer que existe, ou que existia na época, certos exageros. É por isso que ele chama alguns protestantes e tal, é a contra-reforma, né? E hoje há novamente exageros dentro do catolicismo, tanto que não é incomum você ver pessoas idolatrando a imagem de Maria, como se ela fosse uma mãe de todos nós. Ela é mãe de Cristo, certo? Eu defendo o Theotokos aqui, a atribuição a Maria de mãe de Deus, no sentido de Cristo é Deus, mas não no sentido de Maria é divina. Isso não existe. É por isso que é só os Cristos, porque não há mediação entre Cristo e o homem, de tal forma que nós precisamos falar com o santo, para falar contra o santo, para falar contra o santo, para falar contra o santo, para falar com Cristo, para Cristo falar com o Pai, para o Pai falar com Cristo, para poder falar com o santo, para chegar até mim. Isso não existe. Isso não existe. Maria não é corredentora com Cristo. Há um só mediador. O que é o mediador? É aquele que fica no meio. Aquele que fica entre um
e outro mediando a situação. Então, quando o católico ele diz assim, olha, pede à mãe que o filho dá, ele está mentindo. Ele está propagando talvez uma das maiores blasfêmias que se possa falar contra a pessoa do filho. É só Cristo. Nós temos 1 João vai dizer que nós temos um advogado fiel que intercede por nós junto ao Pai. Ou seja, o Filho ele já intercede por nós junto ao Pai. Então não há mais uma necessidade de intercessões humanas, de intercessões de santos. Ah, Pedro, então não posso chamar fulano de santo? Nós somos santos. No sentido no sentido declaratório, nós somos declarados santos porque agora nós cremos em Cristo. Nós estamos sendo justificados e haverá um momento em que nós seremos plenamente santos e que o pecado será extirpado da nossa vida. Mas neste momento, agora, nós somos santificados. Somos santos no sentido de estarmos sendo santificados. Certo? Mas a santidade, ela nos dá algum poder? O fato de eu ser santo me dá algum poder? Não. Não dá poder algum ao homem. O poder único e exclusivo pertence somente a Cristo, de intercessor. E aí, Cristo ele intercede a quem? Ele intercede ao Pai. E aí, o ápice, o solidal glória, glória somente a Deus. E por quê? Porque quando nós clamamos aos homens, nós atribuímos glória também a Ele. E o Senhor mesmo disse, eu não divido a minha glória com ninguém. A glória pertence somente a Deus, tanto que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, o alvo principal da nossa vida é glorificar a Deus com todos com tudo que somos, todos os nossos dias. Não existe mais agora o eu. Vou fazer para mim. Eu vou fazer para Deus. A glória pertence a Ele. A glória é dada somente a Ele. O homem nada faz. O homem nada pode. Glória somente a Ele. Por quê? Porque é o próprio Deus quem propicia Cristo, quem propicia a salvação, quem propicia a graça, no caso, que nos dá a salvação, quem propicia a fé a nós, quem nos dá a fé, que nos garante essa salvação, e quem propicia as Escrituras, a revelação, vem do próprio Deus. Ele que inicia a revelação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Deus estava no início, principiando toda a revelação. Então, Ele é o autor da revelação do início ao fim. Então, do início ao fim, Deus está trabalhando em nossas vidas. Isso é tão verdade que aí eu já puxo um gancho para os 5 pontos do calvinismo. Primeiro ponto, total depravação. Todo ser humano é corrompido pelo pecado e incapaz de alcançar a salvação por si próprio. A depravação total diz que todos os homens são incapazes de se achegar até Deus. Você quer um texto base? Vamos lá para Efésios 2. 1, 2 e 3, no qual vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, fazendo as vontades da nossa carne, sendo guiados pelo príncipe da potestade do ar. Então veja qual era a nossa mentalidade. A nossa mentalidade era andar segundo o curso deste mundo. Qual é o curso? Pense num rio. O caminho que o rio traça. O caminho que o rio faz até uma queda de água, por assim dizer, até uma cachoeira. Esse era o curso do mundo no qual nós andávamos. Esse era o curso do mundo no qual nós estávamos seguindo. Essa era a nossa vida longe de Deus. Eu não vou muito longe. Romanos 3, certo? 10. Romanos 3, 10. Romanos aqui vai ser, acredito que vai ser bastante citado, tá? Mas Romanos 3, 10 diz assim: como está escrito,
não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, e seus pés são ágeis ou ligeiros para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Veja a condição do ser humano longe da graça de Deus, morto em delitos e pecados. Aí você pode dizer, olha, mas eu busco a Deus porque eu quero. Todos os dias eu busco a Deus. Todos os dias eu estou lá de joelhos, orando ao Senhor, pedindo perdão pelos meus pecados. Mas veja, antes de uma atuação divina, olha como o homem estava. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Romanos 3,11. Ninguém que busque a Deus. Paulo está apresentando um fato incontestável sobre a natureza humana. Nós estamos em total depravação, seguindo o curso deste mundo. E aí, então, você pode dizer assim, mas eu busco a Deus e tarará, tarará, tarará. Mas veja, antes de você buscar a Deus, houve um processo anterior para que você buscasse a Deus. Qual foi esse processo? Uma eleição incondicional. Veja, Deus escolhe alguns para a salvação, não baseado em méritos. Por quê? Porque nós estávamos mortos, distantes de Deus, não buscávamos a Deus. Então, não temos mérito algum na salvação, mas em sua vontade soberana. Quando a gente lê Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, vou ler aqui, diz o seguinte, bem marcado, mas acho que eu consigo ver. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então veja, Deus escolhe alguns para a salvação. Então por que, meu querido, que você busca a Deus? Por que você se achega a Deus? Romanos 3,11, ele está mostrando, e Efésios 2,1, ele está mostrando alguém antes de buscar a Deus. Antes de Deus escolher essa pessoa e essa pessoa buscá-la. Por que você hoje pode buscar a Deus? Porque houve na eternidade passada um ato de Deus em escolher você, em escolher a mim, para sermos salvos, para sermos santos e irrepreensíveis. Você pode dizer assim, mas o texto não fala de salvação aí, né, Pedro? Então a eleição não é para salvação, a eleição é para serviço, né? Mas tudo bem, mas vamos lá. 2 Tessalonicenses 13 diz o seguinte, né? Talvez acabe com essa argumentação, certo? Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu, veja, para serem salvos. Então veja a salvação desde o princípio, desde o início do mundo, Deus nos escolheu para sermos salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ou seja, nós somos salvos por conta de uma obra santificadora do Espírito Santo na nossa vida e para que nós creiamos na verdade. Então há uma ação soberana do Senhor em nos escolher de forma incondicional, sem méritos algum em nós, sem méritos algum em mim e em você. Deus nos escolhe para a salvação. E aí essa escolha, certo? Aquele Deus que decreta os fins, ele também decreta os meios. Ele nos decretou como salvos para a salvação, mas ele também decretou o meio de alcançarmos essa salvação. Como seria? E aí existe então o terceiro ponto do calvinismo, que é muito debatido, mas eu firmo com ele, que é a expiação limitada, que diz o seguinte: Deus morreu apenas pelos eleitos. No caso, Jesus morreu apenas pelos eleitos, aqueles que Deus escolheu
para a salvação de antemão. Ou seja, se estávamos mortos, impossíveis de nos achegarmos a Deus, sem salvação alguma, Deus decide nos escolher, e agora pelo seu Filho Jesus Cristo, nós temos a redenção, porque Cristo morre por nós para nos salvar. Onde é que está isso, Pedro? João capítulo 10, os versículos 14 e 15, dizem o seguinte, João 10, 14 e 15, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Quais as ovelhas aqui? Ele falou antes, as minhas ovelhas. Se isso não estiver muito claro para você, a gente pode ler o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas de Cristo ouvem a voz de Cristo e seguem a Cristo. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Então veja, o que Cristo está dizendo é que ele morre por essas ovelhas, ele dá a vida por essas ovelhas, e essas ovelhas elas jamais perecerão. A gente vai já voltar a esse texto aqui, tá? Mais na frente, mas veja, as ovelhas de Cristo elas não podem de forma alguma perecer. Por quê? Porque é Cristo quem dá a vida por elas. Então Cristo não morre por todos os seres humanos. Quando ele fala lá em Mateus, acho que é Mateus 26, quando ele está falando do cálice da nova aliança, ele diz derramado para a remissão dos pecados em favor de muitos. Ele fala em favor de muitos, não de todos. Então veja, Cristo já estava declarando a expiação limitada, um limite da expiação. E veja, essa expiação não é limitada em sentido de poder, né? Ela tem um limite no seu poder, mas ela tem um limite no seu alcance. Alcança aqueles que Deus na eternidade passada decidiu escolher para a salvação. E aí, beleza, Cristo morre no momento histórico, né? Deus decreta a morte de Cristo na eternidade, certo? 1 Pedro 1,19 vai dizer, né? 1,19 e 20, né? Cordeiro que foi predestinado, ou pré-ordenado, ou escolhido de antemão, né? Ali vai estar conhecido de antemão, mas os sentidos são esses que eu falei, ok? Mas beleza. E aí como é que se dá essa salvação, certo? Eu tô morto, né? Tô morto. Então como é que se conecta aqui a eleição e a expiação com a minha vida pessoal? E aí nós temos então o quarto ponto, que é graça irresistível, ok? Que é quando Deus chama alguém para a salvação. E esse chamado ele é eficaz, ele é irresistível. Nós não podemos resistir a esse chamado do Senhor para a salvação. Por que nós não podemos resistir a esse chamado? Veja, eu falei sobre Efésios, vamos ler Efésios 2, versículo 4. Né? Versículo 4. Diz o seguinte: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, veja que no capítulo 1 ele fala sobre os eleitos e predestinados, certo? Fomos predestinados também em amor, com o grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos, ou seja, em Cristo nós somos vivificados. Em Cristo, por causa de Cristo. Veja, Cristo morreu por nós e agora quando estamos em Cristo, nós somos vivificados. E tudo aquilo que eu falei sobre a depravação total, no sentido de não buscarmos a Deus, de estarmos mortos em nossos pecados, de estarmos escravos àqueles pecados, isso não se aplica mais a nós. Por quê? Porque o Espírito Santo aplica a salvação nas nossas vidas, nos chamando irresistivelmente. Pedro, mas você falou de ressurreição aqui. Onde é que está o chamado irresistível? Bem, voltemos então para João. João capítulo 6, é um dos versículos que eu mais gosto do Evangelho de João, tá? Tanto quando eu leio João, fico correndo para chegar no capítulo 6, porque ele explica muito o capítulo 5, tá? Mas o próprio Jesus diz assim, ó: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Então veja, a graça ela é irresistível. Por quê? Porque todo aquele que vai a Cristo só vai porque Cristo decide porque o Pai decide atraí-lo. E essa atração não é uma mera, como é que eu posso dizer,
um mero chamado, sabe? Aquela coisa mais carinhosa e tal. Não. É um puxar mesmo, é um arrastar. Tanto que, acho que é em Jeremias que fala que com cordas de amor, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Né? Essa atração, na Septuaginta, é a mesma palavra, certo? A mesma palavra que é usada aqui em João. Ou seja, uma atração de puxar mesmo. De puxar alguém, certo? Como você é um pescador e puxa um peixe, certo? Tá puxando aqui as redes, né? Que tá atraindo os peixes, certo? Tá trazendo os peixes. Então a graça é irresistível nesse sentido. Nós não queremos ir a Deus, mas Deus nos puxa a Ele. Certo? Alguns gostam de suavizar um pouco, né? O que é um chamado, que é irresistível, você não quer, mas é convencimento. Realmente é um convencimento. O Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas é um convencimento no fato de que ele não vai ficar ali, ô doçura, venha para mim. Ele vai convencer de fato e ele vai te atrair, ele vai te puxar. Certo? Porque o homem ele não quer ir. O homem é como um cavalo sem freios e Deus coloca rédeas nele e diz: opa, você vai só até aqui. Você vai voltar, vamos voltar. Você vem até mim. Então, há uma necessidade do Senhor nos puxar até Ele. Porque nós não queremos, nós não buscamos a Deus. Então, Ele precisa fazer isso em nós. Agora, nós nos tornaremos amigos de Deus. Família de Deus. Certo? E aí, o quinto ponto, então, tá? Que é o resultado de tudo isso. Bom, se nós estamos mortos, mas Deus nos escolhe, e Cristo morre por nós, e o Espírito Santo nos atrai, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, qual o significado de tudo isso? Para quê? Certo? Isso é importante porque isso vai com a nossa segurança em Deus. E qual é a segurança que nós devemos ter em Deus? Que Ele nos fará preservar até o fim. Aqueles que são verdadeiramente salvos perseverarão na fé até o fim. Quando nós lemos Filipenses 1,6, ele vai dizer assim, ó: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele tinha uma convicção tão certa na salvação, tão certa, que ele diz assim: olha, estou convencido de que aquele que iniciou a boa obra em vocês, com a boa obra é a salvação, é a eleição, é a morte, é o chamado irresistível. Aquele que iniciou o processo de salvação em nós, ele irá completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Qual é o dia de Cristo Jesus que ele se refere? Paulo se refere à consumação, o dia em que Cristo de fato virá sobre as nuvens e ele renovará toda a criação e ele fará tudo novo, né? Como diz lá em Apocalipse, certo? Então é isso que Cristo faz, é isso que Cristo traz em nós, certo? É isso que Cristo gera em nós, perdão. Ok? E como é que eu posso ter certeza disso? E aí a gente vai de novo para aquele texto de João 10, no qual Cristo fala que ele dá a vida pelas suas ovelhas, certo? E aí, versículo 8: eu lhes dou a vida eterna, 28, desculpa, 10, 28, e elas jamais perecerão, ninguém poderá arrancar da minha mão. Veja, ninguém poderá arrancar as ovelhas da mão de Cristo. Ah, mas e se eu quiser? Mas veja, houve um processo lá atrás do Pai em escolher você para a salvação. A vontade do Pai é soberana sobre a sua vida. A vontade do Pai está acima de todas as coisas. A eleição, ela é soberana. Não há nada que possamos fazer que possa mudar a eleição do Senhor. Quando Cristo morre, ele diz: tetelestai, está consumado, a obra de salvação está feita. Para os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, para os santos passados e presentes, e futuros, para todos aqueles que Deus escolheu. Olha aí, certo? Para todos aqueles que Deus escolheu. Você pensou que eu tinha virado arminiano no meio do vídeo? Não, nem pensar. E aí, se você acha que Cristo é fraco, certo? Ele ainda reforça mais a sua argumentação. Ele diz assim: meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancar das mãos de meu Pai. O Pai é maior do que todos. Veja a argumentação de Cristo. Olha, meu
Pai me deu, e elas jamais serão arrebatadas, tiradas da minha mão. Não pode. Por quê? Porque ele está fechado. Sabe aquela figura do Silvino? Aquela piada que nós contamos. Rapaz, se esse cara atravessar com um sorrisal na mão, atravessar o oceano inteiro, ele chega com um sorrisal intacto. Da mesma forma é Cristo. Se Cristo ele passa a eternidade inteira com cada eleito na sua mão, quando encerrar a história e Cristo abrir aqui a mão, todos os eleitos continuam salvos. Ele não perde nenhum. Se você acha que Cristo não é poderoso, ele mostra a figura do Pai. Olha, o Pai que é maior do que tudo. É impossível de arrebatar da mão do Pai. Então é impossível, meu irmão, que você caia da salvação. Agora veja, esta salvação, ela está ligada com as boas obras. Porque Efésios 2,10 vai dizer que pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras para que ninguém se glorie, mas... vai dizer o versículo 10 que Deus preparou boas obras para que andássemos diante dela. Então, todo aquele que é eleito, ele tem prazer e deleite na santificação e na lei do Senhor. Então, todo aquele eleito, ele não busca fazer a sua vontade. Você não busca fazer a sua vontade, mas a do seu Senhor. Certo, meus irmãos? Espero que vocês tenham um ótimo dia da reforma. Eu quis fazer esse vídeo só porque... eu queria ter feito antes, certo? Mas foi um vacilo mesmo meu. Ok? Então, é isso. Grande beijo aí pra vocês, um grande abraço. Tenham um excelente dia da reforma, certo? Apontem para o Papa e diga: tu, Papa, és o anticristo, certo? Sou preterista, então tudo bem tranquilo quanto a isso. Mas, tenham sempre em mente, meus irmãos, que nós somos total e exclusivamente dependentes do Senhor. Totalmente dependentes dele. E exclusivamente dependentes dele. Nada do que podemos fazer nos arrebatará da mão de Cristo. Mas isso não significa que nós vamos fazer de tudo para sermos arrebatados. Muito pelo contrário. Isso significa que nós devemos andar em santidade por amor ao nosso Senhor. E existiam muitos outros textos que eu podia ter trago aqui, certo? Mas eu quis trazer só alguns, só para reflexão sua. Ok? Então, só lhe deu glória. Solus Christus, regredindo aqui um pouquinho, tá? Sola gratia, sola fide, sola escritura. Deus, do início ao fim, trabalha para a redenção do seu povo. Quando Deus ele é misericordioso e gracioso, quando ele usa a sua bondade como misericórdia e graça, ele tem o propósito de nos salvar, meus irmãos. De nos levar para mais próximos dele, para sermos mais parecidos com Cristo. Qual é o objetivo da eleição? Sermos parecidos com o seu Filho. Aos que de antemão conheceu, esses os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Sermos a imagem de Cristo é o que nos mantém firmes na fé. Sermos a imagem de Cristo é o propósito, é o objetivo da nossa vida aqui na terra. Porque nós já somos salvos. Nós já somos salvos. O que nós precisamos fazer não é buscar a salvação. Olha, eu vou buscar a salvação porque senão eu vou perder. Não. É buscarmos dia após dia sermos mais parecidos com o nosso Senhor que nos redimiu, que deu a sua vida por nós. O único mediador entre nós e Deus. Somente Cristo Jesus. Tá certo, meus irmãos? Então, um excelente dia, né? Final de noite, na verdade. Ok? Aproveitem bastante o dia da reforma. Tá certo? Nas igrejas aí de vocês, tá ok? E que vocês possam estar compartilhando esse vídeo para os seus amigos, para os seus irmãos, para estar abençoando. Concorda, discorda. Se eu tiver falado algum ponto aqui, talvez errado, ou sei lá, me equivoquei em alguma parte, pode comentar, certo? Fico sempre aqui à disposição dos irmãos, ok? Então, grande abraço, valeu e até mais.